No último programa Vida em Conexão, você assistiu a entrevista com o coach Homero Reis. O coach não trabalha com essa questão do certo ou errado, do bonito ou feio, do gordo ou baixo, automático, não é essa questão. E hoje nós vamos assistir a segunda parte deste programa. Você não pode perder esse bate-papo incrível. Quando você fala sobre a questão até do atendimento nas empresas, o terceiro ponto, que é você aprender a se relacionar, acaba que hoje dentro das empresas, acho que a maioria dos gestores, a gente até tem pesquisas que falam sobre isso. Vocês são contratados pelo seu conhecimento técnico, porque você avalia um currículo, você não conhece a pessoa de fato, perfeito. Mas acaba que você vai ser demitido ou excluído daquela empresa pela maneira que você se relaciona. Porque se você tem um alto índice técnico sobre aquela área, mas não sabe se relacionar com as pessoas, você não tem como conviver no meio ou ser um líder de 30, 40 ou 50 pessoas, porque você é um técnico, mas você não tem habilidade nenhuma com o ser humano, né? E você não sabe entender o outro, ou como você falou, lidar com as diferenças, que acaba que você tem que lidar com as diferenças todos os dias. Então a gente tem que viver excluso ou dentro de uma tribo onde pessoas têm que ser completamente iguais a mim. E você usou uma frase agora que o Drucker disse isso na década de 80 de uma forma muito clara, que é isso, quer dizer, eu contrato pela habilidade técnica e despeço pela inabilidade relacional. Né? Agora, qual é o elemento que está por trás disso? É que nós, às vezes, estabelecemos certas relações de mando e de controle dentro das organizações, onde a gente não dá espaço para as pessoas para criar vínculos, para estabelecer relações. Né? Então, o que eu quero é que, a qualquer custo, a qualquer forma, as pessoas gerem resultados para as quais elas não estão preparadas, o contexto não... E às vezes... Até o contexto da empresa não permite Não permite isso. Né? E aí você tem N problemas aí. Né? Um problema que é muito simples, né? Eu qualifico as pessoas dentro das organizações, mas não dou espaço para elas. Então, às vezes, eu discuto isso muito nas organizações, as pessoas dizem assim, nós estamos gastando X milhões de reais para qualificar nossos colaboradores. Eu digo, e que mudanças de autonomia essas pessoas tiveram? Né? Quer dizer, é como se você preparasse a pessoa para crescer o pé e mantivesse o mesmo número do sapato. Então, o meu pé saiu de 38 para 42 e meu sapato continua sendo de 38. Isso gera uma dor infernal. E isso não gera também um conflito até interno dentro das pessoas, no sentido até esquizofrênico de dizer Sim. assim, me foi solicitado isso, eu faço, depois me foi tirado, então... Pois é, tem uma equação que a gente trabalha nas organizações, que é uma equação muito interessante. Existe uma equação que a gente trabalha com duas variáveis, maturidade e controle. Ou seja, quanto mais baixo a maturidade, maior o controle. Né? Quanto maior a maturidade, mais baixo o controle. Isso funciona na nossa vida? Funciona. Eu tenho controle total em cima do meu filho de 6 meses. Ele não tem maturidade nenhuma, então meu controle está aqui. Mas o meu filho vai crescendo, eu vou diminuindo o meu controle com ele, até que a gente chega numa relação de equilíbrio, e aí a vida prossegue equilibradamente. O problema é que muitas vezes o meu filho atinge a idade de 22 anos, 23 anos, 25 anos, e eu ainda o trato como se ele tivesse 10. E quero ter aquele controle. Aí o cara está com 25 anos, ele vai sair de casa, filhinho, não esquece do casaquinho. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? O cara já é um homem. Né? Ou então o casal que não viaja, porque o filhinho de 32 anos que continua morando dentro de casa não sabe cozinhar. Né? Isso acontece. Não, isso acontece. A patologia social está aí. Né? Um bando de gente imaturo que vive numa relação de dependência paranoica. Então, criar a independência disso faz parte do processo de libertação. Então, dentro das organizações, a gente fica pensando o seguinte, qual é o nível de maturidade que as pessoas têm? Aí eu normatizo. Eu quero que todo mundo seja mediocremente imaturo para que eu tenha o controle majoritário sobre ele. O que eu faço? Eu gero um baita conflito dentro das organizações. Qual é o contraponto disso? O trabalho do gestor é gerar maturidade para que a gente encontre esse ponto de equilíbrio para a partir daí crescer. Por incrível que pareça, todas as organizações que optaram por isso, por gerar um ponto de equilíbrio entre maturidade
e controle, Elas precisam. por incrível que pareça, não é coincidência, são as organizações que se despontam no mundo hoje como referência. Temos várias no Brasil, temos várias no mundo, etc. Pequenas, médias e grandes, organizações que são referência, porque entenderam que tem certas coisas que, equilibradas, funcionam melhor. Não vamos citar nome disso por uma questão ética, mas a mudança de paradigma é, em vez de você ser o comandante, o que vai na frente, que esse é um conceito de liderança absolutamente equivocado, líder hoje, do ponto de vista das organizações equilibradas, é o maestro. Maestro é um cara que dirige uma orquestra. Agora, você já reparou de que uma orquestra de maestros é uma orquestra muda? Uma orquestra que só tem maestro não sai som. Porque o maestro é o único cara na orquestra que produz som. O maestro é o único que não gera som. Então, o maestro não é o cara que é o melhor violinista, o melhor pianista, o melhor trompetista, o melhor percussionista. Não. O maestro é um cara especializado em fazer os melhores tocarem juntos. Então, às vezes, eu sou o dono da empresa e eu quero ser o melhor em tudo. Todas as áreas. O melhor músico, o melhor maestro. Aí o que acontece? Primeiro, eu não tenho tempo para fazer isso. E segundo, eu passo a ter uma vida infernal, porque eu não tenho tempo, minha agenda fica louca, eu fico estressado e eu morro de câncer. Aí o que acontece? Por exemplo, lá na empresa nós tivemos essa experiência. Eu sou o dono da empresa, mas não sou o dono da verdade. Quem dirige a empresa hoje é uma profissional da área de administração. Eu não sei administrar. Você sabe desenvolver. Eu sei fazer o que eu estou fazendo aqui com você. Eu sei dar aula, eu sei dar palestra, eu sei desenvolver. E se você me tira de sala de aula, você me estressa. Aí eu sou o dono da empresa? Sou, mas tem alguém especializado que é muito melhor do que eu, que administra a empresa. Claro. Tem gente que coordena, tem gente que faz... Então, veja, eu aprendi que do ponto de vista das nossas relações, a gente precisa estabelecer relações de dependência saudável. Ou seja, você é melhor do que eu, portanto vai e faça. Naquilo que eu sou melhor do que você, aprenda comigo. Agora, ter a consciência de que isso não é se tornar mais ou menos importante, é que faz com que a gente se equilibre e cresça junto. E também a pessoa não ter o sentimento de que porque você é melhor que eu também me sinto pior do que você, ou a nossa relação acaba sendo uma relação de inferioridade. Na verdade, não é isso, né? Eu diria assim, quer dizer, nós temos partes que constituem o nosso corpo que não são intercambiáveis. Então, existe uma cultura que diz assim, nós temos que colaborar, nós temos que cooperar. Às vezes não. Às vezes não. E ter esse discernimento é constituir-se como corpo. Por exemplo, você morre por um problema cardíaco e o teu fígado não pode fazer nada. Porque fígado é fígado, coração é coração. Mas ambos se constituem como corpo. O que a gente precisa começar a entender dentro das organizações é que as coisas não são mais ou menos importantes pelo grau hierárquico com os quais elas, mas pela funcionalidade com que faz o organismo funcionar. Né? Eu gosto disso porque eu tenho escrito um texto chamado Os Pequenos Milagres Cotidianos. Né? E eu tenho aprendido a ver milagres. Né? E milagres mesmo. Você deve ver milagres todos os dias. De pessoas que você falava, meu Deus. Não, e aí as pessoas, quando eu digo isso, as pessoas ficam pensando logo em questões esotéricas. Eu vejo milagres assim. Por exemplo, eu chego da academia todo dia e tiro minha roupa suada e jogo num cesto que tem lá em casa. E no outro dia, miraculosamente, ele aparece lavado, dobrado no meu guarda-roupa. Aí as pessoas dizem, bom, mas você tem uma empregada que faz isso. Eu digo, mas é um milagre, porque eu não dou conta de fazer. Quer dizer, eu não dou conta de lavar minha roupa, eu não dou conta... Por exemplo, eu chego lá com um carro na empresa, o carro está sujo, desabastecido, eu chego, entrego a minha chave para a minha secretária e vou para a minha sala. Quando eu volto, está lavado, abastecido, eu digo, olha que milagre. Então, eu tenho tido hoje o discernimento de chegar para o garageiro lá da minha empresa e dizer para ele, olha, cara, muito obrigado, porque eu não vivo sem você. Claro. Eu não vivo sem a minha secretária, eu não vivo sem o garageiro, eu não vivo sem um bando de gente. Agora... Isso não te diminui.
E veja, eu tenho que entender que isso os aumenta, porque eles se tornam indispensáveis para mim. E isso também os valoriza e eles vão fazer para você com uma maneira com muito mais carinho, muito mais vontade, muito mais motivação. Agora, você quer ver, e dentro dessa linha, né? Quantas pessoas você elogiou hoje? Verdade. Né? Agora, quantas pessoas você criticou hoje? Então, a gente parte do pressuposto de que elogiar estraga. Não existe nada mais terrível, mais idiota do que isso, né? No sentido de que a gente achar que o elogio estraga, que o reconhecimento diminui. Porque na medida que eu sou capaz de abrir mão dessas pseudo-vaidades, né, eu sou capaz de enxergar o que é essencial nas pessoas. Né? E o trabalho do coach é isso, é gerar uma esperança possível nesse mundo maluco que a gente vive. Né? Homero, nossa conversa está maravilhosa. Você que está assistindo, não saia daí, a gente já volta com o Vida em Conexão.